Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Panocchia, mentora e consultora de vida financeira, especialista em economia comportamental, e essa é uma série de aulas que acontecem todos os sábados às 10:30 da manhã. Essa série de aulas acontece para ensinar vocês a organizar a sua vida financeira e retomar o seu poder de escolha, seja ele a escolha de uma nova carreira, a escolha de uma nova casa, a escolha de uma vida mais tranquila. E a aula de hoje é sobre como conseguir guardar dinheiro. Então vamos lá, vou compartilhar o material com vocês, mas é importante saber que essa não é uma aula técnica sobre educação financeira, sobre números, uma aula que vai muito além disso, e ao acompanhar aqui, você vai perceber e vai entender a diferença que isso faz. Deixa eu compartilhar o material com vocês. Como eu disse para vocês, não é só uma questão de números, envolve muito mais coisa. Inclusive, é uma tríade que compreende educação financeira, autoconhecimento e economia comportamental. Educação financeira vai ser a parte mais técnica, né? Então vamos começar por isso. Quando estamos falando em educação financeira, estamos falando em conhecimento técnico. E não é nada assim tão assombroso. Basicamente é conta que a gente aprende a fazer na escola, é mais, menos, vezes e dividir. Todo mundo sabe que para sobrar dinheiro no final do mês a gente tem que gastar menos ou fazer mais dinheiro ou as duas coisas, e que a gente só consegue isso com um bom controle e planejamento. Mas essa é a parte técnica da história. Por que que a maioria das pessoas tem dificuldade de guardar dinheiro, mesmo recebendo às vezes um ótimo salário, mais que R$ 10.000 por mês? Tantas pessoas têm dificuldade de fazer o controle e o planejamento financeiro todos os meses. Isso vai muito além de números, isso a gente vai falar de comportamento. Quando a gente migra aqui para ajuste de dívidas, a gente já entra num assunto um pouquinho mais técnico, né? Então, uma das formas de você ajustar suas dívidas é fazer a troca de dívida. Pegar uma dívida que tem uma taxa de juros alta e trocar por uma outra com uma taxa de juros menor, por exemplo. Cartão de crédito com uma taxa de juros a 10%, 13% e trocar por um empréstimo pessoal de taxa de 4, 5% ao mês. Então, isso faz diferença, mas já é um pouquinho mais técnico, já não está tão mais ao alcance de todas as pessoas, mas ainda assim é muito fácil hoje com o chat GPT, com a informação, tantos vídeos que tem na internet, você aprender a fazer isso. Mas o que que vai te ajudar para não cair nas dívidas novamente? Esse é o pulo do gato. Quando eu estou falando em renda extra, você tem que fazer uma renda extra. Todo mundo sabe que quanto mais fontes de renda ela tem, mais ela consegue poupar e investir. Mas e as pessoas que nem sabem por onde começar? Paty, eu não tenho noção de como fazer renda extra. Né? Eu vou fazer o que para gerar dinheiro? Né? E aqui vem a parte do seu autoconhecimento, né? Vem a parte de descobrir o seu Ikigai, que é você olhar para dentro de si, identificar seus dons, seus talentos, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que é bom e que o mundo precisa, né? E paga por isso. Então, quando você soma o que você sabe fazer de melhor com algo que o mundo precisa e paga por isso, você consegue fazer uma renda extra de uma forma muito leve, muito espontânea, muito tranquila e pode até vir a se tornar a sua renda principal em algum outro momento. Investimentos. Investimentos também é um assunto mais técnico que requer um pouquinho mais de conhecimento e de direcionamento, porque para cada tipo de objetivo que você tem um tipo de investimento.
Por exemplo, guardar dinheiro para fazer a reserva de emergência requer um investimento que tenha alta liquidez, baixíssimo risco e que traga alguma rentabilidade, né? Então, mas o que que é liquidez? O que que é baixo risco? O que que é rentabilidade? Então, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. E então, quando eu estou falando de educação financeira, eu estou falando desse aspecto mais técnico. Mas, em resumo, para fazer sobrar dinheiro no final do mês, você só precisa gastar menos do que você ganha e ter um controle e um planejamento. Isso não é difícil, isso é simples. Mas por que que tanta gente não consegue fazer? Porque não é só uma questão de conseguir entender, vai muito além disso. Vamos caminhando agora para a parte do autoconhecimento. Então, como que o autoconhecimento interfere na forma como você lida com o dinheiro? Cara, quando você começa a olhar para dentro de si, você começa a investigar desde a sua história familiar. Paty, mas o que que a história familiar tem a ver com a forma como eu ganho dinheiro, como eu lido com o dinheiro? Até os 7 anos de idade é o período que a gente chama de primeira infância. Nesse período, a criança ela não tem muito filtro lógico, sabe, crítico. Então, tudo que uma figura de autoridade disser para ela, ela vai receber como uma verdade absoluta. Ela não vai criticar. Então, se ela está num ambiente em que ela ouve o pai ou a mãe dizendo o tempo todo que dinheiro é difícil de se conquistar, que dinheiro na mão é vendaval, que ricos são desonestos e por isso que eles têm dinheiro, ou que nós nascemos pobres e vamos continuar pobre, ou que ela não vai ser ninguém na vida. Ela vai assumindo isso como verdade absoluta, e isso vai construindo a visão de mundo dela. Então, é imprescindível que você estude a sua história familiar, conheça um pouco mais sobre você aqui dentro, para conseguir entender alguns aspectos pessoais, algumas crenças e questioná-las, né? Para você conseguir fazer alguma mudança. Senão, você vai continuar agindo no automático com base nessas verdades absolutas que você foi construindo ao longo da sua vida. Habilidades e talentos, o autoconhecimento também vai te ajudar a identificá-los. Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus talentos? Como eu posso usar isso para fazer dinheiro? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu não me destaco, não sou reconhecido e não recebo aumento porque eu sou realmente incapaz, eu sou um mau funcionário ou eu simplesmente não estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer? Então, olha como isso também interfere no seu potencial de gerar riqueza, seja pela renda extra ou seja até na sua atividade profissional principal. Então, é muito importante parar para olhar essas coisas. Quando você está fazendo processos de autoconhecimento, né, terapia, desenvolvimento pessoal, coach, você também aprende a identificar as suas emoções e como que elas estão te conduzindo nas tomadas de decisão e nas ações do dia a dia, né? Então, será que você é do grupo de pessoas que sai para fazer uma comprinha quando não tá legal, quando tá triste, para ver se anima um pouco? Né? Será que você é da turma que tem um buraco emocional tão grande que tem que ficar comprando coisas caras, que tem que cuidar da imagem externa para se sentir importante, reconhecido, valorizado? Será que o seu valor está na matéria, no que você veste, no carro que você anda? Isso tudo é investigado na forma como você lida com as suas emoções. E, além disso, as crenças, até que eu já mencionei um pouquinho, que são construídas principalmente na primeira infância, mas ao longo de toda a nossa vida a gente vai passando por experiências e essas experiências vão ditando para nós verdades que a gente vai assumindo e que se a gente não questiona se tornam crenças. E essas crenças podem nos limitar financeiramente ou nos impulsionar, né? Então,
São muitas crenças em relação à profissão, em relação ao mundo, em relação ao dinheiro. Então a gente precisa estar muito atento, e é por isso que o trabalho de mentoria financeira ele tem que ser algo muito mais global, muito mais holístico, muito mais amplo do que simplesmente olhar só para os números e a planilha. E vamos caminhar agora para o tema da economia comportamental. Quem assistiu a primeira aula da série já me viu falando uma aula toda sobre economia comportamental, mas eu vou fazer aqui um overview, uma recapitulação rápida, né? Só para situar vocês no tema e poder progredir. Então, outra coisa que a gente precisa trabalhar para que você consiga fazer sobrar dinheiro no final do mês é o seu comportamento bonito. Então, vamos lá. A economia comportamental, ela vem contrapor a economia clássica. Então, o que é economia clássica? Que nós somos o homo econômicos. O que isso quer dizer? Nós somos seres que tomam decisões racionais e temos em mãos todas as informações disponíveis no universo necessárias para essa tomada de decisão. Então, tal como se fôssemos robôs, não é mesmo? E a economia comportamental, ela já reconhece que nós somos seres humanos e que nosso comportamento não é 100% racional e que nós não temos à nossa disposição todas as informações necessárias para tomar decisão. Nós somos influenciados por fatores internos, tudo isso que eu já falei na etapa do autoconhecimento e ainda o funcionamento da nossa mente, que a gente vai ver agora nos próximos slides, e também por estímulos externos, né? A cultura do país onde a gente vive, o ambiente, as pessoas que nos rodeiam, o trabalho que a gente tem, a nossa família, tudo isso também determina a forma como a gente toma decisão e a forma como a gente se comporta. Como se não bastasse, a gente ainda tem que lidar com a complexidade da nossa mente, do nosso cérebro. E aqui eu estou falando do nosso cérebro humano mesmo, da forma como o nosso raciocínio acontece, como a nossa mente age na tomada de decisão, né? Então, não pretendo dar aqui uma aula de anatomia para vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem como que essa máquina aqui acaba funcionando. Então, a gente tem dois sistemas na nossa mente. A gente tem um sistema todo criativo, lúdico, que a gente chama de sistema um, né, que é onde tem o pensamento rápido, intuitivo, inconsciente e emocional. E por ele ser rápido, emocional, inconsciente, ou seja, está automatizado aqui na nossa mente, por ele ser intuitivo, ele é difícil de controlar. Então, esse sistema aqui é o danado que nos faz agir impulsivamente, né? Fazer compras por impulso, tomar decisões de investimento que talvez não sejam as mais adequadas, baseadas no medo. Então, esse aqui é o sistema um. O sistema 2 já é o sistema mais lógico, lento, trabalhoso, consciente e racional. E para que ele é usado? Para tarefas mais complexas. E adivinha quem trabalha mais? 95% das nossas decisões são tomadas pelo sistema um. Olha que perigo. 5%, alguns teóricos falam em 7%, em 13%, mas o fato é que menos de 15%, menos de 10% do que a gente pensa e toma de decisão é feito a partir do sistema 2, que é o racional. O sistema 1, ele é responsável por 95% das nossas decisões, e é aí que mora o perigo, né? Porque nossa mente, ela funciona da seguinte maneira:
priorizando satisfazer instintos e economizando energia mental. Então, pensa só nisso. Eu quero agora que você pense no nosso cérebro como uma máquina que foi programada lá no tempo que o homem surgiu, sei lá, na época das cavernas. E essa máquina, ela, os fundamentos básicos dela se perpetuam até hoje. E quais são os fundamentos básicos? O cérebro foi criado para garantir nossa sobrevivência, a reprodução para manter a perpetuação da espécie. E como tudo isso dá muito trabalho, ele também foi programado para economizar energia, energia mental. Então, olha só, tudo que a gente faz, a gente está sempre ali numa questão de buscar prazer ou evitar a dor, sobreviver ou se reproduzir. Isso tudo é instinto e as decisões têm que ser tomadas rapidamente. Além disso, se eu quero economizar energia, eu vou jogar minhas decisões lá para aquele sistema que pensa rápido, que é intuitivo, que já está lá no inconsciente, que eu já não preciso mais fazer esforço. Então ele joga as decisões para o sistema um resolver. Você já percebeu qual que é a treta disso? Se eu estou jogando a maior parte das minhas decisões para o sistema um resolver, as minhas decisões de compra, por exemplo, as minhas decisões de investimento financeiras, também são muito influenciadas por nossas emoções, porque esse sistema é o sistema emocional, né? E para economizar energia, ele ainda usa heurísticas e vieses. Então, é como se ele formasse padrões e atalhos de raciocínio automatizados na nossa mente para dar respostas rápidas e tomar decisões rápidas. Então, a gente tem uma heurística aqui que é a heurística da aversão à perda. Então, a pessoa ela tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, no investimento, às vezes está dando errado, as ações estão caindo, ela tem o medo de perder, então ela fica naquele dilema entre deixar o investimento na esperança que ele recupere o valor e aí ela não perca dinheiro, né, que também está associado com o viés do otimismo e que também está associado com o viés das contas mentais, né, do custo afundado. Então, olha, o viés do custo afundado é incrível, inclusive para quem aposta, sabe? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o tema das bets, principalmente, né? Pessoas com fragilidade, que são frágeis financeiramente, como os idosos, que apostam, e aí, quando eles já perderam dinheiro, eles não querem sair, eles querem continuar apostando para poder recuperar aquele valor. E isso é o custo afundado. Ele falou assim: já pus tanto dinheiro aqui que agora eu tenho que esperar, eu tenho que esperar para resgatar. Então, não são decisões ótimas, mas são decisões emocionais e automatizadas pela nossa mente. E quando a gente está falando de guardar dinheiro, a gente esbarra muito no viés do presente. O viés do presente é aquela armadilha que faz você dizer essas frases aqui, ó. Só se vive uma vez. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Depois eu compenso esse valor, né? Eu vou gastar hoje, mas amanhã eu vou ganhar mais, aí eu reponho, né? O excesso de otimismo. É muito cedo para eu me preocupar com a aposentadoria. Então, no viés do presente, as pessoas elas têm a tendência a priorizar o prazer e, e desfrutar das coisas no presente. A gente prioriza a recompensa imediata em detrimento de um retorno maior no futuro. Isso interfere cirurgicamente na nossa decisão de poupar. Então, racionalmente, a gente acredita, a gente sabe que a gente tem que poupar. Por que a gente não consegue? Porque tem um lado da nossa mente lá que está falando pra gente, o diabinho, não, depois você compensa.
E você não sabe se você vai estar vivo amanhã, mas, amigo, a probabilidade de você estar vivo amanhã é muito alta. E se você estiver vivo e gastar tudo, você vai ser um vivo endividado, né? Então, a gente precisa aprender a questionar essas decisões rápidas, essas respostas rápidas. A gente tem que tirar logo do sistema um e jogar lá para o sistema 2, que é a forma de driblar a nossa mente. Então, como que a gente dribla a nossa mente para não cair nessas ciladas? A gente tem que racionalizar. Tirar a decisão do sistema um, que é rápido e emocional, e jogar lá para o sistema 2 resolver, que é mais lento, é mais lógico, manda, vai fazer conta, vai questionar essas afirmações, questionar essas verdades absolutas que a mente emocional traz assim com velocidade para a gente. E uma outra forma é interferindo no ambiente. E aí a gente fala dos nudes. E quando eu falo de nudge, eu não estou falando de nude, cuidado, hein, pessoal? Mas os nudes, eles são formas, intervenções que a gente faz no ambiente para que a gente tenha um empurrãozinho para tomar a decisão correta, que é a que a gente quer. Então, por exemplo, eu estou procrastinando para investir. Até se eu quiser mesmo, no começo do mês eu recebo o salário, eu posso reservar uma parte desse valor e já investir, mas eu fico na inércia. Tem também o viés da inércia. Eu fico lá, não, deixa esse dinheiro na conta, amanhã eu invisto, deixa esse dinheiro na conta, vai que eu preciso. Aí no fim do mês, se sobrar, eu mando para a conta de investimento. E dessa forma você acaba gastando dinheiro com coisa que você não precisa e não faz a reserva financeira e não faz a sua poupança. Então, como seria um nudge, uma interferência para mudar isso? É já deixar programada uma transferência mensal para a conta de investimentos, né? Então, se você já sabe que sobra no início do mês, que você só não está investindo porque você está procrastinando, está aí sendo engolido pela inércia e não está conseguindo mandar esse dinheiro para sua reserva financeira, para sua conta de investimentos, então já deixa programado. Algo parecido é a questão das pessoas que, por exemplo, querem treinar de manhã, né, mas não conseguem, porque na hora que o celular desperta, elas vão lá e clicam no soneca. Não, só mais 5 minutos. Aí, quando elas vêm de 5 em 5 minutos, elas já estão atrasadas para o trabalho e não vão fazer o treino, não vão para a academia de manhã. E esse é um comportamento. Então, que interferência no ambiente a gente pode fazer para quebrar esse comportamento? Por exemplo, tira o despertador que hoje a gente usa no celular, tira do quarto, deixa lá na cozinha para que a gente seja obrigado a levantar da cama e ir lá desligar. E aí, nesse movimento, ele já te tirou da inércia. Então, esses são um exemplo de forma de driblar a nossa mente. Racionalizar, joga lá para o sistema 2 e interfere no ambiente. Entendido? Paty, mas está confuso. Como que isso funciona de fato num processo de mentoria? Então, eu vou trazer aqui para vocês o exemplo da Camila. Né? A Camila é uma nutricionista que passou comigo por um processo de mentoria de vida financeira muito além dos números. Então, vamos ouvir o que a Camila tem para nos dizer. Olá, pessoal. Meu nome é Camila e eu comecei o meu processo com a Patrícia, foi meio por acaso. E para ela que a gente se encontrou. Ela foi o primeiro nome que apareceu e o primeiro nome que eu mandei uma mensagem e ela logo me respondeu e eu logo marquei a consulta, primeira sessão, na verdade, e foi muito legal, assim. Então, antes da Patrícia, eu era uma pessoa completamente descontrolada em relação à minha vida financeira. Então, para vocês terem uma ideia, eu não sabia nem ao certo quanto eu ganhava de salário. Porque eu ganhava e pagava um monte de conta e não sabia o quanto que eu gastava por mês, o quanto entrava, o quanto saía. E eu não conseguia me organizar sozinha, então eu já tinha passado por algumas dicas, né, de família que as pessoas me entregavam
planilhas de Excel e dicas, e nada disso fazia efeito para mim. Então eu fiz um teste, né? Falei, agora é isso que vai mudar a minha história, né, financeira. Então eu entrei em contato com ela e eu imaginava que ela fosse simplesmente assim me ajudar a organizar meu dinheiro, me falar onde eu tinha que gastar o quê. Só que ele é muito além disso, né? Então a gente faz uma imersão assim para descobrir o porquê que você gasta o dinheiro, como, qual é o seu motivador. Ela faz você pensar antes de você comprar, tem indicação de livro para você entender, você vê os seus talentos, as suas fortalezas, aonde você quer ir, aonde você quer chegar. E eu falei para ela que eu queria ter um investimento que meu dinheiro trabalhasse para mim, que chegasse um momento em que eu nem precisaria mais trabalhar. E a gente conseguiu montar uma planilha de quanto que eu teria que juntar por mês e em quanto tempo para essa minha vontade se realizar. Então, assim, foi transformador na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, muito mais organizada. É claro que, assim, quando a gente gosta de gastar do dinheiro, a gente fica com isso dentro da gente. Mas hoje eu já penso muito mais. Hoje eu já até me arrisco, assim, investir o meu dinheiro fora de banco, que era uma coisa que eu tinha muito, muito medo. E a Patrícia, ela mostra muita segurança no que ela faz. Então, assim, ela mudou a minha vida. Foi transformação, motivação. Então, eu fiquei uma pessoa mais tranquila, mais consciente do uso do meu dinheiro, mais poupar. Eu poupo muito mais e sem perder as coisas que eu gosto, porque até um valor dentro de tudo que eu ganho para eu gastar com as coisas que eu gostava, né, com bolsa, sapato, com coisas supérfluas, também entrou no meu processo. Então tudo se encaixou e ela é uma pessoa super agradável, super compreensiva para entender o que você passa e as suas motivações. Então, se eu pudesse descrever, seria transformação. Então, transformação e gratidão eterna pelo meu processo. Que fofa, né? Que gracinha. Nossa, o processo da Camila foi mesmo uma graça, foi incrível. E eu vou deixar agora um exercício para vocês fazerem aí em casa e refletirem sobre tudo isso que a gente está falando, né? Então, vocês vão resumir em uma frase cada uma dessas reflexões aqui, cada uma dessas perguntas. Então, como sua família lidava com o dinheiro na sua infância? Qual a sua principal dúvida técnica de educação financeira? E qual comportamento ou pensamento está te impedindo de poupar mais atualmente? Pensa sobre isso. Escreve e depois pode compartilhar comigo. Escreve nos comentários ou pode até me mandar no privado, não tem problema. Quero muito saber. Que você solicite a sua sessão de diagnóstico personalizado. Então, responda essas três perguntinhas, entre em contato comigo, com o meu time, e nós vamos retornar para você, agendando a sua sessão de diagnóstico personalizado. Combinado? Ah, e a aula da semana que vem, Paty? A aula da semana que vem, dia 14 de fevereiro, vai ser sobre como reduzir custos para fazer sobrar dinheiro no final do mês. E aqui tem uma parte mais técnica, assim, que a gente vai falar de custo fixo, variável, tudo, mas também tem as dicas, né? Os nudges, né? As formas de você tratar o seu comportamento para conseguir reduzir os custos. Muito obrigado e espero te ver nas próximas aulas. Tchau, tchau!